Adrian Newey enfim chegou na Aston Martin. Pois é, o projetista mais vitorioso aí da história da Fórmula 1 já está trabalhando em Silverstone com a equipe, e a Aston Martin celebrou essa chegada aí de um jeito bem especial. Hoje, na nossa edição número 53 do Volta Rápida, a gente vai contar tudo o que rolou para você nessa quarta-feira, dia 5 de março de 2025. Vou te contar também sobre a resposta da Red Bull às críticas feitas pelo próprio Newey, também da evolução da McLaren aí nos testes de pré-temporada, dos desafios do Gabriel Bortoleto antes da estreia na Fórmula 1 e também do Lewis Hamilton reforçando a importância da diversidade no esporte, dando uma ideia interessante aí para motores. Muita gente vai gostar, viu? Muito prazer. Eu sou o Carlos Garcia. Antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente aí nas nossas redes sociais, @site F1mania, e você também me encontra no meu Instagram pessoal, @carlosgarciafm. Agora sim, vamos nessa, bora para as notícias de hoje. E agora é oficial, hein? O Adrian Newey começou a sua trajetória na Aston Martin nessa segunda-feira, dia 3. A equipe britânica fez questão de homenagear o lendário projetista. Ele que, conhecido aí, né, por ainda seguir desenhando seus carros à mão, algo bem raro nessa era da computação aerodinâmica, da correlação e dos dados, o Newey recebeu várias homenagens da equipe. Para destacar esse diferencial, a Aston Martin inclusive compartilhou imagens do novo escritório de Adrian Newey em Silverstone com a prancheta de desenho, claro, em destaque. Ficou muito legal. A chegada do Newey representa um divisor de águas para a Aston Martin, que tem feito investimentos pesados aí, mas ainda luta para se firmar entre as equipes de ponta, tá? Depois de um início forte até em 2023, a Aston Martin perdeu completamente espaço no pelotão intermediário, e a esperança é que o Newey seja a peça-chave para transformar a equipe numa futura candidata ao título. Newey tem 66 anos, ajudou a conquistar vários títulos aí com seus projetos e vai ter um papel duplo na Aston Martin. Ele vai ajudar a melhorar o desempenho do AMR 2025, carro deste ano, e também liderar o desenvolvimento do modelo de 2026, que nasce do zero quando a Fórmula 1 passa por uma grande mudança de regulamento. O chefe da equipe, Andy Cowell, destacou a empolgação de todo mundo no time, falou que todos estão super animados para trabalhar com o Adrian, seu histórico fala por si, agora é hora de apresentá-lo à nossa estrutura e começar a trabalhar no projeto de 2026, além de otimizar o carro desse ano. Será que a Aston Martin finalmente vai entrar na briga aí pelo topo da Fórmula 1? Eu diria que em 2025 ainda vai ser um pouquinho difícil, embora ele já vá mexer um pouco nesse carro, mas para 2026 é um caso a se pensar, sem garantir nada, sem bater martelo, mas que chega pelo menos mais perto, chega. E mesmo sendo apresentado na Aston Martin, a saída de Adrian Newey da Red Bull ainda repercute no paddock. Agora foi a vez do diretor técnico Pierre Wacher comentar as declarações do ex-projetista da equipe. Recentemente, o Adrian Newey sugeriu que a equipe técnica que substituiu o Newey, né, e para desenvolver o carro do ano passado, foi na direção errada, e isso afetou até mesmo o Max Verstappen, que teria sentido dificuldades com o equilíbrio do RB20 na temporada passada. Sem entrar em polêmicas, o Wacher afirmou que não leva as críticas para o lado pessoal e que seu foco está no desempenho do RB21, carro da Red Bull, para 2025. Ele falou, é verdade que eu tenho menos experiência do que ele tem 66 anos, eu tenho 50, são 16 anos de diferença, mas não muda nada, o que importa é a verdade, ele disse. Não fizemos um bom trabalho no ano passado e perdemos desempenho, talvez por falta de experiência, talvez por incompreensão de algumas coisas, mas tentamos corrigir isso, foi o que disse o Pierre Wacher. Red Bull que enfrentou dificuldades depois do Grande Prêmio de Miami, né, em maio do ano passado, quando o Newey já não estava mais envolvido no dia a dia do desenvolvimento do RB20, e as atualizações, digamos assim, mal sucedidas geraram desequilíbrio entre a dianteira, a traseira do carro, e isso reduziu a vantagem que a equipe tinha sobre a concorrência, e a Red Bull terminou o campeonato em terceiro lugar, né? O Wacher, no entanto, acredita que a equipe aprendeu com os erros e está corrigindo as falhas. Disse que quando a equipe dominou em 2023, eles aprenderam menos do que no ano passado, porque cada problema, segundo ele, te dá mais conhecimento sobre o que precisa ser feito. E ele falou, corrigir problemas faz parte do nosso trabalho. Por fim, ele garantiu que seu foco não é reconhecimento pessoal, mas sim fazer a Red Bull continuar vencendo. Ele falou, olha, meu desejo não é que falem do meu nome, mas que digam a Red Bull fez um trabalho fantástico. Agora resta saber se o RB21 realmente evoluiu para manter a Red Bull na frente ou se a equipe pode ser ameaçada mais uma vez em 2025.
A McLaren saiu satisfeita da pré-temporada no Bahrein e acredita que os testes validaram o progresso da equipe para 2025. André Stella, chefe do time de Woking, destacou que o bom desempenho num circuito onde tradicionalmente a McLaren sofria muito é um sinal positivo para essa temporada. Simulações de corrida impressionantes de Lando Norris e Oscar Piastri mostraram que a McLaren pode estar entre as equipes mais fortes de novo para o GP da Austrália no dia 16 de março. E isso contrasta com o início da temporada passada, quando o time era apenas a quarta força no Bahrein, e olhe lá, o Bahrein, segundo Stella, né, era um dos circuitos onde tínhamos mais dificuldades nos anos anteriores. Trabalhamos nos últimos 2 anos para melhorar o desempenho em curvas fechadas e condições de baixa aderência e achamos que fizemos progresso, foi o que disse aí o chefe da equipe. Outro fator que pode ter favorecido a McLaren foram as temperaturas mais baixas durante os testes, e isso pode ter mascarado algumas dificuldades do carro. Segundo ele, o carro da McLaren parece ter se adaptado melhor, mas que as condições desse ano podem estar tornando os tempos de volta mais rápidos que esperado. Ele falou, a gente precisa ver como ele vai se comportar em outras pistas, né? Além disso, André Stella acredita que as curvas fechadas do Bahrein são uma boa referência para medir a evolução do carro e ver Melbourne e Suzuka como pistas ali onde o carro pode se destacar ainda mais. E uma coisa é fato, né? A McLaren foi a pior equipe nos 2 últimos anos no Bahrein, que abriu a temporada, e não foi muito bem também nos testes, né? Então, esse ano o Norris liderou o primeiro dia, os 2 pilotos mostraram ótimo ritmo de corrida, então se a McLaren começar bem, imagina no fim do ano, né? O Gabriel Bortoleto será o mais novo brasileiro no grid da Fórmula 1 em 2025, defendendo a Sauber antes da transição da equipe para a Audi no próximo ano, que ele chega com um currículo forte, certo? Afinal de contas, ele conquistou aí os títulos da Fórmula 3 em 2023, da Fórmula 2 em 2024, seguindo um caminho aí parecido com o que já tinham feito Leclerc, Russell, Piastri. No entanto, o Bortoleto enfrenta um obstáculo que pode dificultar a sua adaptação: a falta de testes privados antes da sua temporada de estreia. Durante os testes de pré-temporada no Bahrein, ele admitiu que ele gostaria de ter tido mais tempo de pista. Ele falou claramente, né? Falou, definitivamente não é teste suficiente, mas precisamos trabalhar com isso. Eu já passei por algo parecido na Fórmula 3, na Fórmula 2, onde também tive um tempo limitado de testes antes da temporada começar. Ele ressaltou que os testes privados são muito caros e que a Sauber não tinha um carro TPC, que é um daqueles modelos mais antigos, disponível para rodar antes das novas restrições da FIA, que agora determinam que esses carros podem rodar no máximo 1.000 km, né? E ele falou, quando a gente conseguiu o carro TPC, essa nova regra surgiu e eu acho que ela não favorece os novatos, não. Mesmo com essas dificuldades, Bortoleto mantém o foco e a confiança de que vai conseguir se adaptar durante a temporada. Diz que agora ele tem que levar o tempo que ele precisa para se desenvolver. Com certeza haverá muito aprendizado ao longo do ano, foi o que ele disse. Será que mesmo com essa limitação, o Bortoleto pode surpreender logo de cara, ou será que ainda vai levar um tempinho, hein? Tomara que sim, né? Uma das coisas que mais me preocupa, na verdade, é a condição física para percorrer ali os cerca de 300 km de uma corrida de Fórmula 1 sem perder o ritmo. Lewis Hamilton voltou a destacar a importância da diversidade na Fórmula 1 e também a necessidade de tornar o esporte mais acessível a pessoas de diferentes origens. Durante um evento da Ferrari em Milão, o heptacampeão conversou aí com fãs e reforçou que, apesar da Fórmula 1 atrair um público global, o acesso real ao esporte ainda é muito restrito, né? Ele falou, olha, o público da Fórmula 1 é muito diverso, vem de várias partes do mundo, mas o acesso ao esporte em si ainda é difícil para pessoas de diferentes origens. Foi o que ele disse ali durante a sessão de perguntas, respostas e tudo mais, né? Ele tem sido uma das vozes mais ativas da busca por mais inclusão no automobilismo. Inclusive, a sua iniciativa Mission 44 trabalha justamente para ampliar oportunidades dentro e fora das pistas. Ele falou, eu fui a única pessoa de cor no grid por muito tempo e minha experiência me deixou determinado a agir, né? Além do tema da diversidade, Hamilton também compartilhou sua visão sobre o futuro da Fórmula 1, especialmente em relação aos motores. Ele falou, piloto, né? Ele revelou seu desejo de que a categoria não se torne totalmente elétrica e sugeriu uma solução alternativa. Ele falou, espero que em 20 anos a gente ainda tenha ótimas corridas, que os carros tenham bons sons, talvez V10, V12, sustentáveis, que sejam neutros em carbono, quem sabe, né? Enquanto isso, ele segue focado na sua estreia com a Ferrari no GP da Austrália entre 14 e 16 de março. Mas será um motorzinho V12 na Fórmula 1? De repente ia ser legal, hein? Esse foi o nosso Volta Rápida de hoje. Agora eu quero saber de você. Será que a Aston Martin finalmente pode brigar por títulos com Adrian Newey? E a Red Bull ainda é favorita ou pode perder espaço para concorrência, hein? E o Gabriel Bortoleto surpreende mesmo sem testes privados? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Se você curtiu o episódio, deixa seu like aqui também, se inscreve no canal
e ativa o sininho aí para você não perder nenhuma atualização sobre o mundo da Fórmula 1, beleza? Aproveita também para acessar o f1mania.net, assim você fica por dentro de tudo que tá rolando no mundo da Fórmula 1 e dos esportes a motor em geral. Valeu demais, tamo junto, grande abraço e até a próxima.